todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana, eu sou professora de Direito Constitucional aqui da faculdade e pensei em fazer esse evento porque foi um tema que foi debatido recentemente e acho que vale muito a pena envolver a sociedade, principalmente os estudantes de Direito, nessa discussão, para que a gente possa realmente debater os fatos como foram apresentados na denúncia e também na defesa. Então, todo o procedimento do impeachment simulado, ele vai seguir o que verdadeiramente aconteceu. Na denúncia e na defesa, os argumentos são os mesmos aqui apresentados pelos alunos. O que vai modificar vai ser a votação, que os alunos do terceiro período, eles podem votar, sim ou não, favorável ou contrários ao impeachment, de acordo com suas convicções, certo? Então esse é o procedimento. Eu gostaria bastante de agradecer aqui a presença dos meus amigos e colegas, os professores, o professor Ronaldo Bastos, do canal Jovem Jurista, que veio fazer a cobertura do evento. O vídeo vai estar sendo disponibilizado no YouTube no dia 24 de outubro e vai ser disponibilizado, vai estar lá, todo mundo pode assistir para depois conferir como ficou o evento. Agradeço também ao professor Luiz Emanuel, da Faculdade de Damas, que está aqui, que vai atuar como presidente do Senado, como presidente do Supremo e presidindo essa sessão do Senado. E o professor João Paulo, que vai apurar os votos. A inspiração para essa atividade, ela vem inicialmente dos tribunais internacionais pela democracia. O primeiro Tribunal Internacional pela Democracia, ele foi elaborado, quem participou desse tribunal foi Sartre, o filósofo Sartre e Bertrand Russell. E houve, a partir daí, outros tribunais internacionais, referente à guerra do Vietnã, por exemplo, e recentemente tivemos um Tribunal Internacional pela Democracia aqui no Brasil, organizado pelo professor José Carlos. E aqui a gente, nesse pensamento de trazer o debate da sociedade e também de proporcionar as metodologias ativas do aluno como protagonista, do aluno como um ator que vai decidir o processo e que vai refletir em conjunto, certo? Então eu só gostaria de agradecer mais uma vez e já iniciar a sessão passando a palavra para o professor Luiz, que vai atuar como presidente no presente julgamento. Muito bom dia, minhas caras e meus caros. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? De antemão já agradecer o convite de Juliana e dizer, de certa forma, para ratificar as palavras dela, né? Fazer esse reforço, né? No sentido de vocês se enxergarem como os verdadeiros protagonistas, né? E não apenas como aquelas pessoas que ficaram à frente da televisão, né? Vindo um pouco, né? Daquela situação, né? Caótica, circense, enfim, não sei como é que vocês gostam de perceber e enxergar como que aconteceu. Mas enfim, eu acho que vai ser um bom trabalho, né? Então, uma satisfação muito grande de ser Ronaldo, João Paulo, né? Cada um aqui de vocês, cada uma, e eu espero que seja bastante proveitoso. Então, só a título de ainda, né, não me vestir da toga de presidente, mas explicar um pouquinho, de forma bem sucinta, bem célere, todos os atos que aconteceram até essa chegada para a nossa sessão de julgamento, certo? Então aí a gente vai considerar, né, uma série de atos pré-formatados, pré-acontecidos, para efetivamente a gente chegar naquele dia em que saiu a votação. Nessa sessão de julgamento nós vamos ter os seguintes atos, viu? Nós vamos começar com uma defesa oral da presidente Dilma, né, ratificando e acrescentando seus termos de defesa escrita já trazida, né, em resposta ao libelo acusatório, né? A atuação dos advogados de acusação, que vão fazer, né, a acusação técnica, vão fazer o levantamento dos argumentos jurídicos, né, e também, de certa forma, os argumentos políticos, né? Em seguida, a atuação dos advogados de defesa. Em seguida, né, passando a réplica da acusação. A acusação faz o seu trabalho, a defesa em seguida, né, e aí a acusação faz a réplica em relação ao trabalho da defesa. Seguindo, também faz-se a réplica da defesa em relação ao que a acusação fez. Preparando já a parte final, um senador ou senadora favorável ao impeachment da situação
Ele vai fazer também a sua fala política, pelo mesmo tempo dos advogados, né? Em seguida, um senador ou senadora contrária ao impeachment também vai fazer a sua fala de natureza política. E então a gente encaminha para a votação, certo? Então, esses vão ser os nossos atos, né, que vamos praticar hoje, né, presumindo já acontecido os demais. Para cada tempo, né, para cada fala, a gente separou mais ou menos 15 minutos, né, que aí vai ser, no caso da acusação e da defesa, né, vai ser dividido esse tempo vai ser dividido entre as equipes, com 30 segundos de tolerância, viu? Então a gente vai controlar bem direitinho para a gente não entrar para a gente não ir noite adentro, viu? Então, por favor, vamos controlando o tempinho aí de vocês. Peço a colaboração do plenário, né, das senadoras e senadores e também dos demais ouvintes para que todo o trabalho aconteça, flua da melhor forma possível. Certo? Então, né, sem mais delongas, gostaria de convidar a presidente, né, Dilma Rousseff, chefe do Executivo Federal, para que venha até a mesa e faça a sua fala de defesa. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras senadores, senhoras senadoras e senhores senadores, caros jornalistas, cidadãos e cidadãs aqui presentes. Em 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato na presidência da República Federativa do Brasil, quando, legitimamente, por mais de 54 milhões de votos, fui reeleita. Em minha posse, assumi o compromisso de honrar a Carta Magna desse país, o povo e seus direitos. Vi em mim a obrigação de manter a integridade e independência do Brasil. Em toda a minha carreira política, mantive o respeito pelo Estado Democrático de Direito. Lutei, desde muito nova, pelo fim do abuso de poder e pela democracia. Recebi, em troca disso, a confiança de milhares de pessoas, brasileiros, trabalhadores, mulheres e homens honrados, que viam em minha proposta de governo o respeito pelo povo. Tive a preocupação de dignificar a confiança que em mim foi depositada e jamais faria parte de minha alçada atentar contra aquilo que acredito e sempre lutei. Pelo povo e para o povo, esta era a nossa proposta: governar para a nação. Senhoras e senhores senadores, no presidencialismo previsto em nossa Constituição de 1988, não basta uma baixa popularidade parlamentar para a destituição de um presidente legitimamente eleito pelo povo. É sabido que há de ser configurado crime de responsabilidade. Crime este que está mais que evidente que não vinha a cometer. Claro está que aqui se instala uma manobra que busca de pretextos constitucionais para que haja uma aparente legitimidade. Pretextos para viabilizar um golpe da Constituição na busca de afastar o chefe de Estado e de governo, na ideia insana de aplicar o programa do governo interino. Governo este que, se conseguir aplicar este golpe de Estado, pretende de fato um enorme retrocesso às conquistas dos últimos anos. Já que desde sua interinidade não tem mulheres comandando seus ministérios. Seria essa uma das maiores ironias diante de uma nação que escolheu como sua representante uma mulher. Governo interino que em toda sua representação ministral se fez ausente de uma representatividade negra em sua composição. É evidente o desprezo pelo programa que o povo elegeu nas urnas em 2014. E o risco que a ruptura da democracia traz é a quebra dos ideais defendidos ao longo dos anos. É o desrespeito pela Constituição de 1988, que sem dúvida é uma das maiores conquistas do povo. Prezando sempre pela dignidade da pessoa humana, a extinção de nossa forma de governo ameaça todas as conquistas alcançadas ao longo de 13 anos. Está em risco a proteção às crianças, os jovens chegando às escolas técnicas e às universidades,
A valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria. Está em risco o investimento em obras que garantam a convivência com a seca no semiárido. Seria a conclusão do tão sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. O que está em risco aqui é uma das maiores descobertas deste país, o pré-sal. Está em risco a inserção do nosso país no cenário internacional, a qual lutamos tanto para conseguir, baseado sempre na ética e na busca de interesses comuns. Está em risco a busca de equilíbrio fiscal incansável e dolorosa, mas que não abre mão de programas sociais para a população. Está em risco a sociedade que almejamos e buscamos, livre de preconceito e discriminação. Está em risco as conquistas dos excluídos, a esperança de um povo e, por que não dizer, está em risco nosso Estado democrático de direito. Devo esclarecer aqui que nossas tentativas de reequilibrar as taxas fiscais em 2015 não obtiveram sucesso devido à resistência da Câmara dos Deputados, na época presidida pelo deputado Eduardo Cunha, um de meus acusadores e grande interessado no golpe de Estado. Parcial ou integralmente, nossos projetos enviados foram rejeitados, provocando no país uma instabilidade política propícia à aplicação das manobras pretendidas. Precisavam da crise econômica para conseguir prosseguir com o plano, pois sabiam bem que, uma vez sanados os problemas econômicos, suas aspirações de setores da elite econômica e política teriam de esperar mais uns longos anos. Havia ainda o temor pelas respostas jurídicas que já os espreitavam acerca da corrupção. Não é nenhuma novidade o apoio que demos às investigações entre o meu governo e o do presidente Lula. O receio, a punibilidade de seus atos fez com que alguns agissem de forma impensada e colocassem seus interesses à frente do bem geral da nação. Atitudes covardes e desleais para com o povo que o permitiram estar entre as arestas públicas. Arquitetaram minha destituição, independente de qualquer fato que pudesse justificá-la diante da Constituição. O que precisavam para ter força em sua aliança golpista foi encontrado na pessoa do Eduardo Cunha. Articularam, para mim, a perda da maioria parlamentar. Com o apoio da mídia tendenciosa, foi possível criar um clima político favorável para o resultado que estes aguardam ansiosos. Todos sabem que este processo de impeachment se deu em face de minha negativa a interceder por ele, o então presidente da Câmara dos Deputados, diante da possível cassação que estava para acontecer. Nunca, por toda a minha vida, seria chantagens e ameaças. Se assim fosse, não teria sido eu torturada e perseguida. Não teria em meu corpo e em minha alma as mais dolorosas marcas da resistência. Não entrei no âmbito político buscando popularidade e engrandecimento da minha vaidade. Lutei e permaneço insistente, mesmo em meio a este processo, na busca de um país igualitário, baseado na justiça e no respeito. Quando, em 64, houve o golpe militar, aquela Dilma, que resolveu se opor às decisões do governo e lutar pela democracia, é a mesma, só que mais experiente, que hoje assiste a mais um julgamento seu. Desta vez, tem a intenção de aplicar um golpe de Estado, não menos doloroso. Aquela Dilma não fugiu, bem como me faço presente até o fim deste processo, pois não há uma só atitude minha que me faça temer. Por mais irônico que possa parecer, a verdade é que se eu tivesse aceito me compliciar do que há de mais sujo na política brasileira, como muitos não têm o menor pudor em fazê-lo, eu não estaria aqui sendo julgada. Se hoje estou aqui, é por ter dado voz à razão e à lealdade ao meu povo, por não ter desistido do meu compromisso de respeito para com a nação. Se hoje, injustamente, for afastada definitivamente de meu mandato, sairei com a consciência tranquila de que fui destituída por ter escolhido ser justa e verdadeira com o país.
sempre agi com tamanha probidade nos cargos públicos, aos quais assumi. Não enriqueci no exercício destes. Surpreendentemente, serei julgada por crimes não cometidos antes mesmo do julgamento do ex-presidente da Câmara, acusado de gravíssimos atos ilícitos. Estamos a um passo de ver nossa famigerada democracia ser rompida violentamente em meio a um ardiloso golpe de Estado, prestes a ser consumado. Volto a afirmar, como já fez minha defesa ao longo deste processo, que este está marcado, do início ao fim, por um clamoroso desvio de poder. Estou sendo julgada por crimes que não cometi, e apesar da repetitiva explicação dos envolvidos, onde dizem ter sido um ato legítimo por estarem respeitando os prazos e ritos previstos, é sabido que há necessidade de muito mais que a forma. É preciso a legitimidade do todo. O processo de impeachment não é legítimo, pois não houve, em momento algum, um ato sequer que atentasse contra qualquer dos dispositivos da Constituição, que, como Presidente da República, jurei cumprir. Está provado que não agi dolosamente, não pratiquei ato ilícito e nada mais fiz que agir de acordo com o interesse da sociedade. Ouso dizer que, em vários momentos, este processo se desviou daquilo que a Constituição e os juristas denominam de devido processo legal. Não houve devido processo legal quando a grande imprensa divulga o registro à opinião condenatória de grande parte dos julgadores. Assim, se firma a obrigatoriedade do direito de defesa para fins meramente formais, sabendo que busca a aparência da legitimidade para o que, em sua essência, é ilegítimo. Por fim, quero declarar aqui que meu mais forte receio não está ligado ao afastamento deste cargo, mas sim ao julgamento, além das esferas jurídicas que receberei por aqueles que confiaram em mim. Após longos anos de comprometimento político e respeito com a nação, deixo nas mãos dos senhores e senhoras aqui presentes a decisão deste processo. Feita a fala da nossa excelentíssima Presidente da República, passamos para a defesa técnica dos advogados de acusação, considerando aí o tempo que ela usou muito bem com suas palavras. Então, os advogados de acusação têm direito a 15 minutos. Quando a gente completar os 15, eu chamo a atenção para vocês fazerem a conclusão. Certo? Bom dia, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos que estão aqui. E sem demora, começar o procedimento sobre o processo de impedimento da então afastada Presidente da República, Dilma Rousseff. Antes de entrar no mérito, gostaria de ressaltar 2 pontos para entendimento de Vossas Excelências. O primeiro é o que será julgado aqui hoje. Não será julgado interesses partidários, ou partido A, partido B, ou partido C. E sim se a Presidente da República afastada cometeu ou não o crime de responsabilidade fiscal, disposto na Constituição Federal, a qual ela alegou proteger, dizendo que estava seguindo. E tenho que ressaltar para Vossas Excelências que ela violou, de acordo com o artigo 35 e a Lei 1079 de 1950. Ao decorrer desse laudo da acusação, Vossas Excelências constatarão que sim, houve crime. E peço para que, quando chegar a este momento, Vossas Excelências não se deixem levar pelo calor da emoção, e sim julguem pela lei a qual foi infringida pela Presidente afastada. O segundo ponto levantado pela acusação é com relação à procedência da ação. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de seus ministros, posicionou-se favorável e que o processo é sim procedente, deixando aqui, sobre prévio aviso, que qualquer relação, qualquer ato que venha a ser levado em conta, procedência, deve ser desconsiderado por Vossas Excelências, pois não é relevante ao caso nesse momento. Dando continuidade, gostaria de falar também sobre o laudo do Tribunal de Contas da União.
a qual fala o TCU: devido à relevância dos efeitos das irregularidades relacionadas à execução dos orçamentos, não medidas pelas contrarrazões apresentadas por Sua Excelência, não houve observância plena aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal. Quando o TCU se refere a isso, ele fala com relação a um dos princípios que está disposto na Constituição Federal, no seu artigo 37, o qual fala da legalidade, que a administração pública deve se ater somente a fazer aquilo que está disposto em lei, a qual a presidente, então afastada, ela deixa de cumprir esse princípio ao realizar as pedaladas que os decretos que ela realizou sem prévia autorização do Congresso Nacional, a qual tem competência sobre tal fato. Tenho que citar também, com relação às irregularidades apontadas pelo TCU, o segundo ponto que fala sobre a inobservância do princípio da legalidade disposto no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsável, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, a qual fala de crimes de responsabilidade fiscais, bem como dos artigos 32, parágrafo 1º, inciso 1º, e o capítulo do artigo 36, bem como o artigo 38, no seu inciso 4, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000, em face de adiantamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal à União para cobertura de despesas no âmbito dos programas Bolsa Família, Seguro-Desemprego e Abono Salarial nos exercícios de 2013 e 2014, configurando assim o tão citado crime de pedaladas fiscais, a qual a presidente cometeu, tirando dinheiro de bancos públicos para poder quitar dívidas da União. Também devo citar aqui a inobservância no ponto 3 também do mesmo princípio da legalidade, em face de adiantamentos concedidos pelo FGTS à União para a cobertura de despesas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, nos exercícios de 2010 a 2014. Deixando aqui a ressalva com relação a esse ponto. Ele fala de 2010 a 2014, levando em conta que o que a presidente cometeu não foi um fato isolado no seu mandato, e sim um ato que vem sendo realizado desde 2010, e que chegou ao cúmulo em 2014, o Tribunal de Contas da União, ele recomendasse a sua rejeição pelo Congresso Nacional. E em 2015, através dos 4 decretos que ela sancionou, veio então a abertura desse procedimento. Com relação ao dolo, ao qual a presidente afirma não ter, temos que citar o artigo 84 da Constituição Federal, no seu inciso 4, que fala que compete privativamente à presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Deixando aqui claro que ela não pode afastar-se da responsabilidade, pois é competência privativa da presidente da República. Deixando aqui então que ela agiu com dolo. Gostaria nesse momento também de falar um pouco sobre as pedaladas, a qual a presidente também no seu discurso, ela afirma que queria proteger a integridade, a moral do Brasil no âmbito internacional, a qual a mesma, ela tende a mascarar as contas, passando para seus investidores um certo tipo de desconfiança, pois ela enganou de forma dolosa os investidores a qual confiaram no Brasil para investir. E também enganou o povo do Brasil, a qual ela afirma expressamente que queria dar transparência. Ela o enganou fazendo isso, mascarando as contas da União. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo da lei orçamentária. Item 10. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Esses decretos eles foram editados em um momento que o Planalto sabia que a meta anual não seria cumprida e mesmo assim a presidente ela autorizou os decretos.
tornando-se totalmente responsável por eles. Ela infringiu também a própria Constituição Federal, no seu artigo 167, inciso 5º, o qual fala que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Vou falar para vocês quais foram os principais decretos assinados pela Presidente. O primeiro foi assinado no dia 27 de junho de 2015, no valor de 1,7 bilhões de reais, para projetos na área de educação, previdência, trabalho e cultura. O segundo decreto foi assinado na mesma data, no valor de 29 milhões de reais, para órgãos do Executivo. E o terceiro decreto, no dia 20 de agosto de 2015, no valor de 600 milhões de reais, para despesas do Judiciário. Para a comprovação, os decretos eles encontram-se publicados no Diário Oficial. Está mais comprovado de que a Presidente, desde o dia 5 de novembro de 2014, pelo menos, ela já tinha conhecimento de que a meta do superávit primário prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias não estava sendo cumprida e nem seria cumprida. Mesmo assim, ela apresentou um projeto de lei para alteração da meta do resultado primário, que foi a aprovação da Lei 13.053 de 2014. Mesmo conhecendo a impossibilidade de cumprir a meta fiscal, a Presidente ela autorizou esses decretos. Não bastasse o ocorrido em 2014, continuou ocorrendo em 2015. Eu queria que Vossas Excelências observassem que só no argumento que nós de acusação temos sobre os decretos não autorizados pelo Congresso Nacional já são argumentos suficientes para afastar a Presidente. Não bastando isso, ela também violou os artigos 299, 359C e 359A do Código Penal, ao maquiar as contas públicas, que fala no seu artigo 299 sobre a falsidade ideológica, que fala omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 359A fala da contratação de operação de crédito. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. E ordenar a despesa não autorizada por lei. Eu quero que vocês observem que ela, quando editou esses decretos sem a prévia autorização legislativa, ela violou a lei orçamentária, ela violou a lei de responsabilidade fiscal e a própria Constituição Federal. Vocês, excelências, poderiam observar que não foi só um ato de ilegalidade, foram vários atos de legalidade. Então, nós não devíamos aceitar a quantidade de leis que ela violou. Foi acusada pelo crime de responsabilidade fiscal, onde usava de pedaladas fiscais com o objetivo de aliviar momentaneamente as contas do governo. Essas pedaladas nada mais é do que um drible econômico que atrasa o repasse do dinheiro para os bancos públicos e privados com o intuito de enganar o mercado financeiro, dando a impressão de que o governo está com despesas menores. No artigo 36, ele complementar 101 de 4 de maio de 2000, fala claramente que a pedalada fiscal é sim uma prática ilegal. Senhores, excelências e senhores do júri, eu peço a vocês que prestem atenção, porque contra fatos não há argumentação. A lei é clara, houve sim crime de responsabilidade e deve haver a punição. Peço a todos que não sejam levados pela emoção, mas que a lei e a justiça que regem esse país sejam cumpridas e que a nossa política e a nossa moral sejam fortemente renovadas com a punição e o afastamento de quem quer que seja. Eu, como advogada de acusação, acredito sim que pode haver justiça, não só se fosse a Vossa Senhoria Presidente Dilma ou quem quer que seja, mas aquele que está errado tem sim, perante a lei, ser punido e justamente julgado. Muito obrigado à acusação, né, e pelo respeito ao tempo. Então, passamos logo para a fala da defesa. Cumprimento Vossa Excelência.
Vossa Excelência também que estão aqui presentes, prestigiando aqui essa sessão. Eu quero começar citando o artigo 1º da Constituição, quando ele fala que nós vivemos regido no Estado democrático de direito. A Constituição Federal, por ela escrita, ela adota, na parte que ela fala que nós vivemos nesse Estado democrático de direito, a gente é regido pelo Império da Lei. E também, ao mesmo tempo, pela democracia. Pela Constituição de 88, o vosso, não por vontade própria dos constituintes, e sim por consulta por plebiscito, foram adotado o presidencialismo. Ao contrário do parlamentarismo, a presidente da República não pode ser afastada por mero interesses políticos, acusada por atos não prováveis, porque se vamos analisar a acusação, vamos ver que tem interesses políticos no meio. E esses interesses políticos não consideram crime de responsabilidade fiscal. O crime de responsabilidade fiscal, que eram 6 decretos no início do procedimento, esses 6 decretos, no decorrer do processo, só restaram 3, que foi decorrente do processo de 2015, dos 3 decretos suplementares que foram adicionados em 2015, da Presidente da República. Esses decretos sempre foram autorizados pelo próprio TCU. O TCU mesmo claramente solicitou, junto com os órgãos judiciários, que a Presidente assinasse esses decretos. Ou, onde é que houve o dolo da Presidente se ela de boa fé assinou, onde todos os órgãos se pronunciam que era para assinar? A Presidente não agiu de má fé. A Presidente achou competente os órgãos que estavam solicitando essas contas. Mas vamos lá, vamos se aprofundar nos decretos. Os decretos, estamos falando que os decretos ele é anual. A meta, ela tem que ser cumprida anualmente. Eu não posso dizer que a meta foi descumprida no período entre julho e agosto. A meta, ela tem que ser avaliada ao término do ano, em dezembro. Porque eles estão dizendo que houve o cumprimento da meta entre junho e agosto, onde a gente está dizendo que fala, que o próprio Anastasia diz que a meta tem que ser orçamentária e fiscal. Onde você acrescenta o orçamento, onde não tem créditos e débitos do orçamento que não são inclusos. A própria Constituição diz que algumas coisas que não são inclusas esses créditos suplementares, dizem que créditos a pagar. Onde no orçamento ele fecha a meta nesse término aí, e a meta ela só pode ser fechada no término do ano. A Presidente da República não houve essa quebra dessa meta. E sim a queda da receita. Não podemos dizer que a receita caiu e sim botar a culpa nos créditos suplementares. Aonde o governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001, os mesmos decretos que foram abertos pela Presidente Dilma, eles aprovaram, o próprio TCU aprovou 101 decretos. 101 decretos por ele feito, e o próprio TCU disse: vamos avaliar a procedência. E ele mesmo disse que era soluções sanáveis. Então, Vossas Excelências podem analisar onde houve dolo da Presidente da República ou má-fé. Aonde esses decretos não foram desviados ou então foram acrescentados para dizer que ia ser por meras coincidências e sim para aumentar a receita. Por quê? A meta tem a ver o quanto se gasta.
E ao decorrente desses decretos serem abertos, logo após a Presidente da República contingenciou. Quando ela faz isso, ela se para gastos. Não se gasta além daquilo que se deve gastar. Então, como foi descumprida a meta onde quando há essa pausa, onde há esse contingenciamento? Então, podemos analisar que o argumento deles não tem nada provável, não tem nada concretamente fixo, onde a meta tem que ser cumprida ao término do final do ano. E eles trazem ainda coisas de 2014, 2013, onde os decretos foram assinados e não podemos acrescentar. Eles esqueceram do artigo 86 da Constituição, parágrafo 4º, onde se diz que não podemos responsabilizar a Presidente da República por atos anteriores ao seu vigência ao seu mandato. Como responsabilizar ela por ato que cometido por ela em mandatos anteriores, e onde presidentes da República, como Fernando Henrique, tinha feito 101 decretos. A presidente só fez 3. E não foram 3 decretos que infringiram a lei orçamentária. Bom dia a todos. Quero agradecer ao excelentíssimo presidente, a todos que estão presentes aqui, a professora Juliana por essa oportunidade. Primeiramente, antes de começar a defesa propriamente dita, eu queria falar que o peso na consciência do julgador que condena uma inocente é o maior peso que pode ter na consciência de uma pessoa. Então peço que todos que forem analisar o processo, analisem com argumentos embasados na lei. Primeiramente, o advogado da acusação falou que o TCU não permitia. O TCU nunca viu problema antes no pagamento de taxas. O argumento de que agora o volume é maior não faz sentido algum no argumento do TCU. O TCU está reinterpretando a lei para desenquadrar os atos da Presidente da República. A respeito das pedaladas fiscais, a acusação diz que houve empréstimo. Não houve empréstimo. O que aconteceu foram remanejamentos de gastos assinados pela própria solicitação do TCU. O órgão judiciário pede para a presidente assinar, ela assina e ele ainda acusa de ter assinado de má fé. Onde é que isso existe? Em lugar nenhum do mundo existe isso. Você pede para a pessoa assinar e ainda diz que ela agiu de má fé. Coisas que você não entende que parte da acusação. Mas enfim, vamos adiante. Ainda que houvesse algo de errado, não haveria má-fé, inexistindo dolo da presidente. Portanto, não há razão para impeachment nessa questão das pedaladas fiscais. Artigo 11, item 3 da lei do impeachment. É crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária, contraído empréstimo ou efetuando operação de crédito sem autorização legal. Não houve empréstimo, apenas atraso e remanejamento dos gastos. Não aumentando os gastos, e sim pegando de um ministério que tinha excesso de arrecadação e transferindo para outro. Se o Ministério da Educação arrecada mais, você pode pegar aquele excesso de arrecadação e transferir para um ministério que esteja precisando, por exemplo, da saúde. Terceiro ponto, a advogada da acusação Mirella citou o artigo 167 da Constituição Federal, onde são vedados. Mas ela não citou que, excepcionalmente, este próprio artigo diz as exceções em que a presidente pode assinar decretos sem autorização do Congresso Nacional. Artigo 167, parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º desse artigo. Outro fato sobre a lei de responsabilidade fiscal. Houve atraso? Houve. Mas na própria lei de responsabilidade fiscal não há um critério
objetivo de quantos dias, vezes ou frequência esses atrasos ocorrem para que seja caracterizado o crédito. O pretexto que a acusação usa aqui é simplesmente tirar a legitimidade de uma presidente eleita com mais de 54 milhões de votos. Isso que eles querem. Uma ruptura constitucional. Isso no direito é uma palavra muito linda, ruptura constitucional. Mas na ciência política é golpe. Não tem ruptura. Querem destituir uma presidente legitimamente eleita sem crime de responsabilidade. Golpe. Pedir a defesa para concluir. Já está concluindo, presidente. Só, antes daí, só queria citar uma frase. Quando se tira o voto do povo, o povo é expelido do centro para a periferia da história. Perde o pão e a liberdade. Ulisses Guimarães. Concluído o momento da apresentação da argumentação técnica da acusação e defesa, partimos agora para a réplica da acusação. 15 minutos. De acordo com a defesa, fala que é golpe, insiste no argumento que é golpe e que não foi baseado o ato em si em lei que foi infringida, em si em golpe, interesses políticos. Peço para que Vossas Excelências atinem ao fato, primeiro, de que houve sim e há provas do crime cometido pela Presidente, os 3 a 4 decretos que ela assim fez, que era de sim competência da Presidente. A defesa alega que ela não teve dolo, que ela assinou sem ter conhecimento. Na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, no seu artigo 3º, fala que ninguém pode eximir-se de responsabilidade por desconhecimento de fatos da lei. Então, não podemos deixar claro e evidente o dolo da Presidente da República afastada. Com relação o que eles falam com relação às pedaladas fiscais, que não pode ser levado em conta, tenho que ressaltar que a Lei 1079 de 1950, quando for assim entrar em vigor, falava de um mandato que não poderia ter reeleição, a qual a emenda 16 de 1997 traz a reeleição para Presidente da República. Assim como na lei de 1950, desatualizada. E levando também para o entendimento de Vossa Excelência que não houve um simples repasse. A Presidente da República tirou dinheiro de bancos públicos e desviou. Assim, além de configurar o dolo da Presidente, é vedado estritamente pela Constituição Federal. Quero que Vossas Excelências atinem para o fato que a defesa alega ser golpe. Todo o embasamento da defesa é com relação à improcedência do processo, ao qual eu já tinha falado anteriormente que o Supremo Tribunal Federal se posicionou dizendo que é procedente. Passo para Vossas Excelências, então, que a Presidente afastada Dilma deve sim ser responsabilizada. Com relação aos 54 milhões de votos, o presidente agora, que é eleito, pode cometer crimes e continuar com o mandato, continuando impune por isso? Não, ele deve responder pelo ato que ele praticou. Levando aqui o fato que Vossas Excelências têm que atinarem que a presidente foi eleita com 54 milhões de votos, por maioria, correto? Mas que também ela deve ser responsabilizada pelos crimes que ela cometeu no seu mandato. Então, peço para Vossas Excelências votarem pelo impedimento do mandato da presidente Dilma Rousseff. A defesa, ela se agarra no discurso dizendo que é golpe. Mas nós temos que ver que mesmo a presidente, ela sendo eleita com 54 milhões de votos, o impeachment também é um direito constitucional. O mesmo povo que elege é o mesmo povo que tem o direito de tirar quando ela vem cometendo várias ilegalidades. O advogado da defesa George, ele comentou que a presidente não assinou os decretos com má fé. Como ela não assinou com má fé, a presidente formada em economia, ela não tinha conhecimento das finanças públicas? Como?
Ele falou também que as metas anuais, que os decretos estavam cumprindo as metas anuais, mas não eram ilegais. Mas podemos observar que tem nos autos do TCU falando que a abertura de créditos suplementares entre 5 de 11 de 2014 e 14 de 12 de 2014 não enumeradas são incompatíveis com a obtenção de meta de resultado primário então vigente, desacordo com o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual 2014, infringindo por consequência a Constituição Federal e com estrita vinculação dos recursos oriundos do excesso de arrecadação ou do superávit financeiro. Então eu peço que vocês não se iludam com o discurso meramente do que foi um golpe. Eu acho que nós devemos punir os atos ilegais e a violação nos artigos da própria Constituição, do direito penal e da lei orçamentária que foram violados. Bom dia a todos presentes na sessão, bom dia ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar minha defesa falando sobre o artigo da Constituição Federal, que fala expressamente: a lei não só retroagirá para beneficiar o réu. A acusação claramente está expressando em 2 vezes que houve responsabilidade fiscal no ano de 2014. Claramente entendemos que mandatos são autônomos. Não existe um mandato de 8 anos, pois estamos num país democrático, não absolutista. Então, como que eles querem acusar contas de 2014, que são anteriores ao entendimento do TCU? Você não pode julgar uma pessoa por um entendimento anterior. Poderia dar um exemplo. Por exemplo, eu estou fumando hoje. Amanhã decreto uma lei que é proibido fumar. Vão me prender porque eu fumei hoje? Você não pode retroagir para modificar o réu. Claramente está expressa na Constituição, artigo 86, parágrafo 4º. Não se pode responsabilizar o presidente no mandato de sua vigência. É claro, em 2014, o TCU não entendia ilícito as penadas fiscais. Primeiramente, o que é penadas fiscais? Penadas fiscais são um atraso que o governo tem. Há acusações que quer alegar de todo jeito que é um empréstimo. Vamos entender o que é pedalada fiscal. Pedalada fiscal é o quê? É um contrato com os bancos públicos. Não existe contrato unilateral, e sim bilateral, de 2 partes. O que acontece? A presidente da República pode atrasar, porque é claro na lei de responsabilidade fiscal que a acusação citou, não existe dizendo prazos, dias para caracterizar o crime de responsabilidade fiscal. O que acontece? O governo atrasou o repasse do dinheiro. Como os bancos públicos têm a obrigação de cumprir com suas obrigações, o que acontece? O que a presidente Dilma tinha que dar prioridade aos bancos que são prioriamente ricos ou às pessoas que precisam dos planos sociais, que não têm condições mal para viver. É isso que eu quero entender, que a acusação quer imputar contra a presidente, legitimamente votada com 54 milhões de votos, quer botar a má-fé da presidente. Vamos entender, vamos quebrar o dolo agora. O que acontece? O que significa dolo? Dolo é quando a gente age com vontade para cometer o crime. A presidente da República, Dilma Rousseff, ela foi licenciada pelo TCU a fazer as peças porque era lícito. O TCU vai e muda o entendimento para 2015. É até engraçado. Por quê? A acusação fala que não haja interesse político. Aí poderíamos entender. Quando era no Fernando Henrique Cardoso, nada acontecia. Quando a presidente Dilma é reeleita por 54 milhões de votos, tem que deixar bem claro, o TCU vai e muda o posicionamento. É até engraçado, será que é uma coincidência ou alguma coisa? Claramente está identificado até um golpe, é uma rixa política, pois a acusação não aceita a derrota partidária. Como que um presidente corrupto pode licenciar um processo? Eduardo Bueno. Pois claramente ele no processo de 2014, ele aboliu
sobre os federados fiscais, porque ele disse: não pode julgar o presidente no seu mandato anterior. É claro. São autônomos. Nós estamos num país democrático, não absolutista. Senão seria a monarquia o Brasil, não seria a democracia. Você não pode julgar nada anterior. Claramente, o TCU mudou o posicionamento. Quem fez o parecer do TCU? Um procurador que é suspeito no STF por ser militante da oposição, que é ajudado pelo auditor fiscal a fazer o processo, e o processo volta para o próprio auditor. Cadê a legitimidade desse processo? Agora, se o TCU falava a Dilma que era lícito, quem que está o dono? Com Dilma ou com o TCU? Claro que é com o TCU. Como podemos julgar a presidente por uma coisa que ela não sabia que era crime? Ela entendia que era lícito, claramente. Quando o TCU mudou o posicionamento, Dilma fez uma lei de constitucionamento para diminuir as verbas. Ajudar a enxugar as verbas. Diminuindo aqui, diminuindo lá. Voltando também ao assunto das pegadas fiscais, que eu quero deixar bem claro. Como existe um contrato entre o governo federal e o banco, o governo federal pode atrasar pagamentos. Pois a lei 36, que a acusação citou, não fala de prazos. O que acontece? Dilma poderia atrasar, por exemplo, 3 meses. Nesses 3 meses que ela atrasou, após os 3 meses, poderia entrar o governo poderia estar com caixa alto e pagar os 3 meses que estava devendo adiantado. Quer dizer que, por exemplo, se eu compro no cartão, eu compro no cartão qualquer bem, eu não tenho dinheiro naquele momento para pagar. Quer dizer que se caracteriza o empréstimo. Claro, eu vou pagar com juros. Não, porque eu não pedi nada ao cartão, é apenas um contrato. Você compra, você está com dinheiro agora, e eu lhe repasso depois. E deixar bem claro, no ano de 2014, passávamos por uma crise mundial. Eu quero que vossas excelências entendam. Você não pode julgar o presidente por dar prioridade aos mais necessitados. Porque essa é a grande confusão que a acusação quer impor nas suas cabeças. Porque, vamos ser bem sinceros, a acusação... É muito fácil um bancário falar que não recebeu dinheiro por nunca ter passado por pobreza. Uma pessoa que depende do seu Bolsa Família para viver, você atrasar o pagamento do Bolsa Família para pagar aos bancos, será que 3 meses, por exemplo, se o banco não receber, vai quebrar? Qual é a preferência? Qual é a prioridade? As pessoas que necessitam ou o banco? Claramente são as pessoas que necessitam, porque o PMDB, o PSDB, os golpistas, só pensam em dinheiro, não pensam a favor dos pobres. Aí a população fala, não se luta com posicionamento de golpe. Claramente vemos que é um golpe. Como é que um procurador da República induz o TCU a mudar de posicionamento? Se ele é um militante, o próprio STF está investigando. Como é que pode isso? Como é que o auditor fiscal? Eu faço. O auditor fiscal faz o processo com o procurador e o processo volta para ele. Onde é que está a legalidade nisso? Claramente entendemos isso. Entendemos que não houve dolo, pois só existe crime de responsabilidade que atentem contra a Constituição, com dolo. Não existe dolo da preventiva, pois claramente o dolo está com o TCU. E vou terminar aqui minha parte para passar para a nobre advogada Jéssica. E ponho a responsabilidade para vossas senhorias para votar. E só termino com a frase: onde está a prioridade? Uns bancos ricos ou necessitados que precisam daquele dinheiro? Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, a Nossa Excelência, a todos que estão presentes nessa casa. Bom, gente, vamos lá. O TCU nunca viu problemas no pagamento de
de taxas antes. O argumento de agora é que não pode, porque o volume não faz sentido. Eu não sou contra a mudança da jurisprudência, e sim aos efeitos que seja adiante e não retroaja. Os decretos no valor de 96 bilhões e 2.000 bilhões baseados na Receita Nova não ampliam apenas remanejam aos gastos. A presidenta assinou os decretos por solicitação. Solicitação essa que foi o TCU que imputou a presidenta a assinar. Que antes, em 2014, era normal essas práticas. Normal. E hoje já não é mais, né? E apenas após a avaliação do corpo técnico do TCU. E ainda que houvesse algo de errado, não haveria a má-fé da presidenta. Então vamos lá dizer, qual é a má-fé da presidenta aí? Se antes podia, agora, quando ela assinou, por uma solicitação do TCU, é normal. Qual é a má-fé? Sobre as pedaladas fiscais, são simplesmente atrasos em pagamentos que não configuram empréstimos. A presidenta apenas o banco, esse contrato com o banco, né? Ela não configura os empréstimos. E aí o que aconteceu? Os denunciantes configuram o atraso configura o atraso numa operação de crédito, que estava dada no artigo 36. Isso seria a mesma coisa que condenar alguém que roubou, alguém que cometeu um crime de trânsito. Seria a mesma coisa. Vamos lá. A presidenta preferiu que fosse pago os programas sociais. Programas esses que ajudam milhares e milhares de brasileiros. Esses brasileiros que dependem desses programas, que são o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Realmente, sem fundamento jurídico. Não é um golpe a presidente, mas sim é um golpe à democracia. De 54 milhões de brasileiros que votaram na presidenta. É o jeito dos 54 votar. Porque não é nessa casa que a gente tem que decidir se ela é culpada ou não. É nós. Agradecer a defesa por ter cumprido o tempo protocolar, né? Dizer que fechamos o bloco de defesa técnica e agora convocamos um senador ou senadora para fazer o discurso favorável ao impedimento da presidente. Bom dia a todas, Vossas Excelências aqui presentes. Eu queria, no início, fazer uma colocação na fala da defesa, em que diz que o TCU é quem vai, como é que se diz, autorizar ou não a questão do orçamento das pedaladas. E não é, na verdade não é. Não é o TCU que faz isso. Então eles estão equivocados. Na questão dos valores das pedaladas, na época de Fernando Henrique de Lula, como o colega aqui falou, eles cometeram, mas o de Dilma foi 35 vezes a mais do que a gestão dos dois governos. Tá certo, minha gente? Dos dois significam 16 anos de gestão. Lula, Fernando Henrique, eles cometeram sim pedaladas, mas a de Dilma foi um negócio tão exorbitante, foi 35 vezes a mais. Fica bem claro isso. Na questão da Polícia Federal, quando o amigo chega e diz: não, a Polícia Federal ela aumentou o efetivo. Aumentou? Tá, aumentou. Mas sabe o que a presidente fez? Ela aumentou o efetivo? Tá, menos a verdade. Ela editou medida provisória para que enquadrasse a Polícia Federal e evitar novos vazamentos e escândalos.
Em 14 de 10 de 2014, a medida altera e insere artigos novos na Lei 9.266/96. A nova medida implodiu projetos de proposta de emenda constitucional do próprio PT, como a PEC 51 e a PEC 73, sem sequer respeitar o prazo de 150 dias para análise e reformulação da PF, certo? Fique bem claro isso. 150 dias teria de prazo para se esperar, se aguardar a reformulação da PF. Isso não foi feito pela presidente, ao contrário, ela fez o quê? Após os escândalos do Petrolão e Lava Jato, a presidente quis tirar a autonomia da Polícia Federal, devendo o presidente, a Polícia Federal submeter-se ao presidente da República, desta forma deixando, porém, de investigar os crimes políticos, tirando a autonomia da Polícia Federal, a autonomia do Ministério Público. É isso que ela quis fazer, minha gente. Isso é correto? Não, não. Polícia Federal tem autonomia, Polícia Federal está escrito na Constituição, Ministério Público tem autonomia para defender a população, defender o povo, denunciar crimes, defender a população, porque aqui a gente está falando, não é do dinheiro nosso não, é dinheiro do povo em geral, é o povo brasileiro, não está aqui. Não estamos aqui falando da questão da nossa dormidinha não, Senador, eu vou garantir seu tempo. Então, pedir ao plenário, concentração. Por favor. A ação foi elaborada pelos juristas, como já disseram os nossos advogados, pelos três, Hélio Bicudo, Miguel Real e Janaína Pascoal. Mas, vejam bem, o pedido aqui que estamos analisando e a votação de Vossas Excelências, a questão que já foi aprovada no plenário da Câmara em 17 de abril. Enfatizando o que o colega havia dito, de acordo com a denúncia apresentada no Congresso Nacional no fim de 2015, Dilma fez manobras orçamentárias que maquiaram a situação das contas do governo, escondendo o déficit real da máquina pública. Não quer dizer que porque queira pagar um Bolsa Família, que porque queira pagar ou ajudar na questão de moradia, tudo certo, mas você tem que fazer de acordo com a lei, tem que deixar bem para a população e não maquiar, e não dizer que está tudo bem, não estando tudo bem, estando o Brasil afundado, numa crise, ferrando todo mundo, deixando todo mundo a mercê dessa inflação que estamos hoje. Então pensem antes de votar, pensem, não pensem, vamos se comover por quê? Por uma Bolsa Família? Tá, certo, vai comover? Não vai acabar não, porque se acabasse o Brasil ia virar criminalidade pura, entendeu? A gente tem que votar com consciência, tá certo? A gente tem que votar com consciência, a gente tem que votar o que tem de acordo com a Constituição. Agora que você chegar, maquiar, omitir, não é ser bom. Omitir, você está cometendo um crime. Omissão não quer dizer bondade. Bora ver, por favor. A prática das pedaladas levou o governo a fechar o ano de 2015, devendo cerca de R$1 bilhão em recursos atrasados aos bancos. Os autores do pedido de impeachment disseram que as pedaladas respeitam a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe explicitamente empréstimos de bancos públicos da União. Aí o colega chega e diz assim, qual é o melhor, dever um banqueiro ou tirar uma Bolsa Família? Não se tira a Bolsa Família, não vai se tirar a Bolsa Família, porque se faz necessário no nosso país. Agora, pedir empréstimo a bancos públicos, a União, portanto, configura crime
de responsabilidade fiscal. No passado, o TCU recomendou ao Congresso que rejeitasse as contas do governo federal de 2014, quando as pedaladas chegaram a 52 bilhões de reais. Os atrasos nos repasses, os bancos públicos somaram cerca de 40 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2015. De acordo com o trio de juristas, Dilma cometeu o crime de responsabilidade previsto na Lei 10.079, como já foi dito aqui pelos advogados, e feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. Porém, os decretos resultaram em obter 95,9 bilhões no orçamento, embora 93,4 bilhões variam de anulação de outros gastos já previstos. Seriam obtidos ainda 1,6 bilhão a partir do superávit e mais 863 milhões com excesso de arrecadação. Para o trio de juristas, essa medida também feriu a lei orçamentária e é crime de responsabilidade, além de atentar contra a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição. O governo fez operações que, na prática, significam empréstimo chamado ao Banco do Brasil para pagar uma espécie de subsídio em juros de produtores rurais e em uma taxa de safra agrícola. Numa situação normal, o governo passa o dinheiro para o BB, que repassa para os beneficiários dos dois programas, porém, o governo deixou de repassar o dinheiro para o banco, que, mesmo assim, fez os pagamentos de subsídio e da taxa de safra. Na prática, isso significou a operação de crédito. Na avaliação do trio dos juristas, a dívida do banco somava 12,7 bilhões em março de 2015 e só foi paga após a divulgação do caso. Para os juristas, ao fazer isso, Dilma cometeu o crime de responsabilidade por tomar empréstimo sem autorização e fora das permissões legais. Em 27 de julho e em 20 de agosto de 2015, ela assinou decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, que a pauta e o foco maior é esse. Porque se fosse dito, tá com problema, tá com dívida, tá, então vamos procurar solucionar o problema, mas não. Omitiu-se, cometeu pedaladas e fez o quê? Cometeu crime. Ora, pergunto eu aos senhores, quando a gente vai de encontro à Constituição, em diversos artigos qualificados como foram aqui ditos, o 34, o 36, o 84, o 85, eu pergunto aos senhores aqui presentes, o que significa? Crime, minha gente, crime, é crime. Não adianta vocês virem com comoção. Não estamos falando aqui de comoção. Não estamos aqui com uma fila de pessoas passando fome. Nós estamos também abatidos com nossos bolsos, nossas contas, a inflação está lá em cima. Não adianta se aumentar 50, 60, 70 reais no salário mínimo, se a inflação está lá em cima. Minha gente, consciência, vamos ter consciência. Aqui nós estamos falando de nossa casa, estamos falando da população, do Brasil, do povo brasileiro, do qual cada um de nós fazemos partes. Bora ver, pista! Por favor, plenário. Convoco agora a senadora ou o senador para fazer a fala contrária ao impeachment. Então, o senador e a senadora vão dividir o tempo de 15 minutos. Fique à vontade. Plenário, por favor. Excelentíssimos senhores, bom dia a todos. Estamos vivendo hoje dias perversos nesse país. São dias onde entraram para a história, mas não de forma positiva, de forma bastante negativa. Estamos vivendo hoje um golpe de Estado travestido de constitucionalidade. Um golpe que se assemelha muito ao golpe de 64, vivido pela presidente Dilma Rousseff, mas que não utiliza da violência, não utiliza de armas nem de soldados. Utiliza, assim, de movimentos políticos partidários, alianças obscuras, e utiliza do tendencionismo
da oposição utiliza dessa conspiração midiática e política para usurpar o cargo da Presidente da República. Diferentemente dos demais golpes nesse país, está sendo tentado utilizar a mídia como forma de manipulação do povo. Você observa, nas últimas semanas, todo dia, todo horário, a tentativa de ligar a imagem da Presidente Dilma ao Lava Jato, ao Mensalão, ao Petrolão, a todo tipo de corrupção, menos as pedaladas, que é objeto da denúncia desse impeachment, que é o que a gente está de fato debatendo aqui. A gente sabe que a elite, muito representada nesse Congresso, nunca assimilou nem aceitou a ascensão da classe pobre, da classe desfavorecida, dos negros e dos nordestinos. Agora, a resposta do povo brasileiro tem sido dada há 14 anos. Desde que Lula, em 2002, ele foi eleito presidente pela primeira vez, não é coincidência. A ascensão do povo nordestino foi maior, como em mais de 500 anos de história desse país. E isso não pode ser coincidência. Hoje, nós temos um número muito maior de estudantes universitários negros e pobres do que nós tínhamos na época desse governo golpista. A ascensão dessa classe irrita tanto a elite que foi necessário uma conspiração para poder tirar Dilma do poder, porque não aceitaram em 2014 perder nas urnas, não aceitaram. Eles não aceitam que o pobre hoje viaje de avião, eles não aceitam que o pobre hoje se forme em direito, se forme em medicina, eles não aceitam que o pobre hoje ocupe cargos melhores do que o filho do deputado Eduardo Cunha, do que o filho da líder da oposição. Eles não aceitam e eles querem barrar isso. Diante dessa conspiração, diante desse exposto, é notório que não há embasamento técnico para o impedimento da Presidente Dilma. É uma tentativa de embasamento técnico-jurídico para que ela seja deposta do cargo. Você observa, ela é a presidente, a primeira presidente mulher desse país. Ela é uma mulher de luta, ela não vem de família rica, ela é uma mulher que lutou na ditadura, ela é uma mulher viúva não, solteira, desculpa, mãe solteira, criou seus filhos com muita dignidade, suas filhas, e não enriqueceu ilicitamente. Ela não viaja a Paris para gastar milhões, ela não viaja para Nova York para um jantar de 100 mil reais. Ela é uma mulher humilde, guerreira e que almeja o bem do povo brasileiro. A gente entende que a presidente Dilma, ela não tem tanta habilidade política como os demais nesse Congresso. Ela não cede à pressão, ela não cede a acordos, ela não cede ao lobby exercido sobre ela, e isso vem enfurecendo a outra classe. Você observa, os bancários fazem parte desse movimento, os presidentes das indústrias, muito representados lá na Fiesp, lá em São Paulo, com aqueles patos amarelos, todo aquele circo para poder usurpar o cargo da presidente, porque eles não querem, eles não gostam disso, porque a presidente não cede toda essa pressão. E eu gostaria de salientar aqui também que a presidente nunca esteve e não está envolvida em nenhum ato de corrupção, em nenhuma investigação, seja ela Lava Jato, seja ela Mensalão, seja ela o Petrolão. A presidente nunca teve seu nome, pode até ter tido seu nome citado, mas ela não está sendo investigada, ela não é objeto de investigação nessas operações. Então você observa, a presidente é uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa que ela não é corrupta. A gente não pode deixar que esse golpe ele se concretize, porque nós operadores do direito, nós que somos influentes na sociedade, vamos observar isso daqui a 30 anos e vamos ter vergonha de termos participado desse movimento, porque é um movimento que, se cada um de vocês pensarem
é um movimento claramente partidário. É um movimento que ele tenta tirar do pobre para continuar enriquecendo os mais ricos. Você observa, a presidenta ela não pode garantir o pão e o leite do pobre para atrasar ali um pouco o repasse para o banco. O banco não quer isso. O banco quer que o pobre continue passando fome, porque não pode lá fechar os milhões, repassar o que está devendo para o banco. Não pode atrasar. O banco não deixa. É isso que eles estão querendo falar. A gente não pode deixar que esse golpe ele passe adiante por uma mera vaidade de uma classe elitista, em detrimento de 54 milhões de votos, em detrimento da população negra, em detrimento do estudante universitário, que através de políticas públicas implantadas nesse governo está realizando seu sonho. A gente não pode deixar que o Brasil volte a viver a velha política, a política de migalhas, a política de migalhas, a política pão e circo, a política que tenta tornar o pobre mais pobre e o rico mais rico. E por fim, eu gostaria que você pensasse o seguinte: o único objeto da denúncia aqui são as pedaladas fiscais e são os decretos. A imagem de Dilma, como eu já falei, ela não está ligada a nenhum ato de corrupção alheio, onde muitos dos que estão acusando estão envolvidos. Muito obrigado a todos. Fora Temer! A perícia independente do Senado Federal concluiu que não houve atos comissivos por parte da Presidenta da República. O que é isso? Não houve dolo, não houve intenção. Ela agiu totalmente dentro dos parâmetros já estabelecidos. E o processo de impeachment, na verdade, ele teria que ser aberto, o que não aconteceu nesse processo em curso, por casos excepcionais, e não por casos já rotineiros pelo chefe do Executivo. Eu quis deixar bem claro para que quando os senhores fossem votar, os senhores soubessem diferenciar. Tá? Então percebam que hoje nós estamos fazendo nós não estamos fazendo nada mais do que banalizar um processo seríssimo que é o processo de impeachment. Quer dizer, então todos os governadores e prefeitos e demais presidentes que não tiverem o apoio do Congresso por jogadas políticas não poderão atuar. Ela não poderia parar a questão orçamentária. Ela precisava concluir. E o Congresso estava barrando diuturnamente, né, os aliados do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e seus aliados. Foi uma jogada totalmente política. Então, eu reafirmo, não há crime cometido pela Presidenta da República. Isso ficou evidenciado em todos os depoimentos. Isso ficou evidenciado em todas as testemunhas arroladas pela própria acusação, que quando viram que a farsa não ia se concretizar, começaram a tentar fazer remendos, começaram a quebrar logo os 3 primeiros decretos para que pudessem se agarrar em algum motivo. O que aconteceu aqui foi que primeiro escolheram o criminoso para depois imputar-lhe o crime. A título de conhecimento, o Ministério Público Federal ele também mandou arquivar essas acusações desses decretos que eu acabei de falar para vocês. Como eu já disse, alegando que não houve dolo. O processo em pauta, ele na verdade representa um desrespeito à Carta Magna. Ele ignora fatos concretos, como esse que eu citei para vocês agora, fecha os olhos para o que não os convém e se apegam a motivos totalmente infundados e frágeis. O que está em jogo, e eu quero que vocês percebam isso claramente, não é uma concepção, uma visão política e econômica. Né? O que eles querem, na realidade, é que prevaleça a visão dele, visão essa voltada para as elites. E antes do mandato do presidente Lula, todo mundo sabe que era isso que acontecia. E quem não se adequar a esse tipo de visão política, para eles é um criminoso. E é isso que eles estão tentando fazer com a nossa presidenta afastada. Eu quero que vocês percebam também que isso foi apenas um pretexto.
que esse trabalho vem sendo feito articuladamente, milimetricamente, desde a Câmara dos Deputados. Senadora, por favor, conclua sua apresentação. Eu quero que vocês entendam que nós estamos diante de um dilema histórico. Ou nós reafirmamos hoje que não houve crime de responsabilidade, e não havendo crime de responsabilidade não há o que se falar em impeachment, ou nós enterramos de vez a democracia. Isso é um golpe, sim. Não é um golpe à presidenta Dilma, não é um golpe ao senador da oposição, é um golpe ao Estado Democrático de Direito. É um golpe à soberania popular que legitimamente a elegeu para estar ocupando o cargo. E que agora o presidente interino está de maneira ilegítima, sem representatividade nenhuma, para estar ocupando o cargo que ele está. Senador, por isso peço que votemos não ao golpe, votemos a favor de um processo que significa consolidar o golpe, se votarem a favor. Golpe que mesmo sem uso de armas desrespeita a ordem jurídica. A soberania popular enfraquece a democracia brasileira. Desta forma, este Senado tem o dever moral, constitucional, de defender a democracia e dizer não contra o golpe ao povo brasileiro. Vamos agora encaminhar a votação. Quem vota sim? 26. 26 votos favoráveis. Por favor, baixa a mão. Atenção, quem vota não? Quem vota contrário ao impedimento? Abaixa a mão. Quem vota pela abstenção? Nem sim, nem não. Fora Temer! Eu gostaria de concluir, né, todo esse trabalho, né, proclamando a votação. Então, nesse caso, temos 26 votos favoráveis ao impedimento contra 36 contrários. Então, nesse caso, a gente não atinge o quórum qualificado, na verdade, até o próprio posicionamento contrário, né, não atinge, então não é nenhuma diferença entre favoráveis e contrários. Então, de certa forma, a presidente pode retomar o seu cargo. Já fica... O chefe de secretaria cuida de intimar o presidente interino para ele voltar à condição de vice-presidente. Porque se é parabéns da nação, diga que eu fico! Então concluímos todo esse processo de impeachment e essa sessão de julgamento em especial, né, proclamando e enviando a resolução do Senado Federal para publicação no Diário Oficial com essa votação e retomando o equilíbrio e não ratificando uma ruptura constitucional.